Boa noite a todos. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas aqui aos nossos irmãos que já estão aqui e também aos nossos ouvintes do YouTube, do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos assim na reta final já do nosso seminário. Hoje nós temos 2 capítulos importantíssimos para quem deseja trabalhar com a mediunidade. É muito bom que a gente preste atenção ao conteúdo que vai ser colocado aqui. E na semana que vem nós teremos o arremate com os 2 últimos capítulos, falando em oração, que é a nossa sintonia com Deus, e a mediunidade com Jesus, que é aquele objetivo que todos nós buscamos. O Tom hoje preparou um trabalho muito bom para que nós possamos refletir sobre esse aspecto. E no dia 5, que é a próxima segunda-feira, será a Nores que nos brindará com suas palavras. E no dia 12, mais uma vez lembrando a todos, no nosso encerramento, como a gente sempre costuma fazer, nós teremos uma palestra aqui, que esse ano será ministrada pelo Dr. Vicente Pessoa, médico infectologista, membro da AME Goiás, um médico novo, mas muito estudioso, conhecedor de muita coisa, que vai nos brindar com a palestra Médiuns, Mediunidade e Atualidade. Já estamos divulgando isso nas redes sociais, já passamos para várias casas daqui de Goiânia, outras fora também, tem muita gente que está nos assistindo. E na próxima semana eu vou trazer aqui alguns flyers, alguns panfletos, para distribuir para quem estiver aqui presente, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, para que ninguém se esqueça. Eu vou distribuir para todos aqui, saírem distribuindo por aí, igual um semeador que saiu a semear, tá bom? Vamos ver se a gente tem uma boa audiência aqui na segunda-feira. Tá? Vamos fazer uma leitura da página do Evangelho, para nos preparar para essa noite. É do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas instruções dos Espíritos, características do verdadeiro profeta. Um trecho do item 9, que fala assim: uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus não se conhecem entre si. Cumprem aquilo a que foram chamados devido à força de seu gênio e amparados pelo poder oculto que os inspira e dirige à sua revelia, sem terem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas revelam-se em seus atos. São descobertos enquanto os falsos profetas apresentam-se a si mesmos como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os outros são orgulhosos e cheios de si. Falam alto e, como todos os mentirosos, parecem sempre temer não serem acreditados. Vêem-se esses impostores querendo passar-se por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que é uma vergonha para a humanidade, sempre encontram pessoas crédulas o bastante para dar fé a semelhantes torpezas. No entanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se suprimisseis de Deus um só de seus atributos, não teríeis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se passam pelo Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, investigai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis que, acima de tudo, faltam-lhe as virtudes distintivas do Cristo: humildade e caridade. Todavia tem o que ele não tinha: cupidez e orgulho. Percebei, além disso, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Levai em conta que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que os ouvem. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles se entregam a uma vã satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera.
Sede seguros disso. Erasto, Paris, 1862. 1862, e não poderia ser mais atual, não é verdade? Então, vamos com os nossos pensamentos ligados a Deus, elevados às esferas superiores que nos assistem e orientam, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e pedir que essa pleiade de espíritos que, em nome de Deus, trabalha para transformar a humanidade, nos assista, não só aqui neste momento, mas em cada instante das nossas vidas, nos compromissos que temos assumido, no cumprimento das nossas tarefas, das nossas obrigações morais, espirituais e sociais, a fim de que o nosso dizer seja sim, sim, não, não. Que tenhamos respeito pelo nosso próximo, Senhor, que saibamos exercitar o amor na figura da tolerância, da boa vontade, do desprendimento, da prática da caridade. Que o nosso maior modelo seja sempre Jesus, que nos aproxima de vós e mais nenhum outro intermediário entre a nossa busca e a vossa perfeição. Que esses momentos, que essas leituras, que esses estudos, Senhor, possam estar plantados em nosso coração e em nossa mente, advertindo-nos constantemente da nossa pequenez, a fim de que possamos nos elevar pelo trabalho, que não tem tempo para se promover, mas que encontra todo o tempo para servir. Que as vossas bênçãos de luz estejam aqui neste momento e alcance todas as pessoas que estão a caminho daqui, deste auditório, desta casa, que não vão poder chegar, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, todos os nomes que estão nos cadernos de vibração e pedidos. Enfim, Senhor, que toda essa família universal, que todos os nossos irmãos necessitados possam receber as vossas bênçãos. Que assim seja, nós te agradecemos. Iniciamos o nosso trabalho dizendo graças a Deus e a Jesus. Nós vamos então convidar o Tom, que vai tomar a palavra agora e nos brindar com mais alguns ensinamentos. Boa noite a todos, bons estudos. Boa noite a todos. Tentando regular aqui para a altura, né? Alguém leu esse capítulo hoje? Esse capítulo é muito interessante, que ele é do nosso cotidiano no mundo, no meio espírita. E é um capítulo que, se a gente não ler com cuidado, a gente pode afastar as pessoas, né? As pessoas que vêm, geralmente as pessoas que se aproximam do meio espírita, eles vão se aproximando pela literatura, mas daqui a pouco eles vão conhecendo a mediunidade e se interessam por ela, se aprofundar nesse estudo. Mas aí alguém fala assim, é animismo, né? Aí a pessoa se assusta com isso. Se assusta com isso e às vezes nós mesmos, as pessoas assim mais, vamos falar assim, um pouco mais experientes nesse mundo, a gente até fala para o outro lá que está aprendendo, é animismo seu, né? Dizendo que isso é depreciativo, vamos dizer. Vamos olhar aqui se é dessa forma mesmo? Então, nosso capítulo vai tratar disso mesmo, tá? Então, nosso capítulo é animismo. A literatura espírita, ela faz algumas definições, né, sobre esse assunto aí. Olha só. Voltou aqui, né?
Vamos lá. O André Luiz, quando vai tratar nesse capítulo 23 e 24, no 23 especificamente, ele começa abordando o animismo. Então ele define assim, ó, é um conjunto de fenômenos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium. Então ele olha a pessoa, o médium lá, e ele tem algum fenômeno mediúnico, algum fenômeno fisiológico, né, um fenômeno psíquico, né? E ele diz que esse animismo é da consciência ou da inconsciência da própria pessoa. Então, na reunião mediúnica, tem lá um fenômeno, né, e a gente que não tem uma percepção mais apurada diz assim, é uma relação mediúnica. Na realidade, às vezes, nem é uma mediúnica que teria o médium físico e o espírito. É apenas a manifestação do próprio espírito do médium. O médium encarnado, vamos dizer assim. Inconsciente ou consciente. Interessante que é uma definição superficial. Vamos aprofundar um pouco mais para entender isso aqui. Superficial não, ela pode ser aprofundada com outra forma de pensar. Ele aprofunda mais dizendo assim, é a própria inteligência encarnada comandando a manifestação. Então a gente pensa, na reunião mediúnica, tem um espírito manifestando, mas na realidade é a própria inteligência do médium ali, encarnado, comandando a manifestação. Né? Pode ser um efeito físico ou um efeito intelectual. Ou participando dessa manifestação, desse efeito, como ele diz, desse efeito psíquico. Veja que o animismo, então, quem está olhando assim, diz assim, é um efeito do médium encarnado. Não tem nada de manifestação mediúnica aí. É apenas o médium falando de si, né, manifestando os seus próprios teores. A gente vai abordar aqui algumas definições. Olha só, essa definição número 1 aí, ó, é da Ivone Pereira. Ela fala na Recordação da Mediunidade, no livro lá. Fala assim, o automatismo mental, ou seja, o animismo. Então, ela define o animismo como um automatismo. Algo que o médium tem automaticamente se manifestando num efeito lá, efeito psíquico. É a obsessão da própria mente. Veja, então, é uma auto-obsessão. É o médium falando, se obsediando, vamos dizer assim, da própria mente naquele fenômeno psíquico, ocasionando alguma ocorrência desagradável. Claro, pode ser. Né? Se não se aprofundar no controle ou na educação disso, pode ter o efeito desagradável. Então, o André fala que a própria inteligência se manifestando, a Ivone corrobora dizendo que é a obsessão da própria mente. Esse item 2, o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala assim, é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Então, o médium vai nos seus arquivos mentais, no seu próprio passado, né, recolhe aquela impressão. Então, o médium às vezes se manifesta, mas na realidade não é um espírito comunicante. É o próprio médium que, no momento assim de inconsciência ou consciência, ele mergulha no seu próprio passado e traz consigo aquelas impressões. E fala como se fosse alguém manifestando, né, uma entidade exterior. Né? Então, o Martins Peralva diz que é assim. A Federação Espírita, numa brochura, ela fala assim, lá no FEBNet, ela aprofunda mais essa definição disso. São fenômenos naturais. Natural, porque é do próprio médium mesmo. Classificados pela doutrina em 2 aspectos, 2 categorias básicas. Os mediúnicos e os anímicos. Esses fenômenos psíquicos que ele está falando, psíquicos. Os primeiros são intermediados pelos médiuns. Os segundos, mais propriamente denominados emancipação da alma, são denominados, né, emancipação da alma, são produzidos pelos próprios espíritos encarnados. Então, nesses fenômenos psíquicos, nós temos 2 situações, que é um médium, que de fato ocorre uma relação mediúnica, do encarnado com a conversa com o desencarnado, uma manifestação por ação do desencarnado, ou pode ser anímico mesmo,
que seria a emancipação da própria alma. Vamos ter uma definição mais adiante do que seria essa emancipação da própria alma. Como é que o médium encarnado emancipa a sua própria alma, né? Para fazer um fenômeno mediúnico ali, um fenômeno anímico. Lá no livro dos médiuns, o Erasto e o Timóteo fazem também uma definição aqui. Seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, o médium, ainda que procedendo de espíritos diferentes, quanto à forma e o colorido, trazem esse cunho que é pessoal. Veja só, aqui nós percebemos um detalhe interessante. Nessas primeiras definições, a gente olha o efeito anímico como se fosse somente exclusivo do médium. Mas aqui ele está dizendo que nessas comunicações mediúnicas, mesmo tendo a informação de um terceiro, o médium participa, né? Porque ele oferece o seu cunho pessoal, confirmando que em qualquer comunicação mediúnica haverá uma porcentagem de animismo, né? Porque o médium oferece o seu próprio corpo, o médium oferece o seu intelecto. Então ele não consegue transmitir, se não for um médium muito especial, ele não consegue, mais das vezes, a maioria dos médiuns, não consegue transmitir a informação sem que coloque na informação aquilo que é de seu, né? Isso quer dizer o quê? Que quando a gente receber um companheiro, a gente falar, olha, isso é um animismo seu, temos que ter tranquilidade que toda comunicação mediúnica, ou praticamente toda comunicação mediúnica, tem animismo. Então, vamos dizer que o animismo está errado? Né? Ou que é pernicioso a comunicação mediúnica? Não. O Erasto e o Timóteo confirmam que toda comunicação tem aí um colorido, tem uma forma, tem algo de seu, do espírito que está encarnado, claro, né? Então nós teremos dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, mas o encarnado oferece de si a sua própria experiência. Ok? E eu quero oferecer daqui a pouquinho uma informação complementar que não está aqui nossa planilha aqui, na apresentação, mas que tem uma informação que corrobora o que eu estou dizendo. O André Luiz, ele fala, sim, que essa história do animismo, da comunicação mediúnica ter um efeito anímico, os companheiros nossos que estudaram começaram, né, os opositores, né, começaram a justificar que a doutrina espírita teria alguma coisa que não é de efeito mediúnico. Criaram as teorias da negação. Porque se o efeito anímico existe, né, então é o médium que está falando, não tem nada de mundo espiritual aí. Criaram essas teorias de negação para contrapor as comunicações que o Kardec estava estudando à época, né? E lá no livro dos médiuns, na primeira parte, capítulo 4, o Kardec começa a abordar as teorias de negação, que ele foi compilando, elencando aquelas teorias de negação, e as três primeiras falam sobre estas possibilidades, né? Ele fala do sistema de negação, o item 43 a 45, fala assim, da teoria do reflexo. Quem estudar vai perceber isso lá. A teoria do reflexo, os opositores quiseram dizer que o médium estava refletindo o pensamento dos assistentes, das pessoas que assistiam. Como se eu estivesse aqui falando uma comunicação mediúnica, mas eu estaria reproduzindo, refletindo o pensamento de todos vocês, né? E o Kardec diz assim, bem, pode ser isso de fato, mas às vezes, como é que o médium reflete aquilo que a pessoa que está vendo não está pensando, né? Se refletisse somente dos assistentes, né, teria que reproduzir sempre o pensamento do assistente, né? Mas acontece que muitas vezes não se reproduzia aquele pensamento. Eram pensamentos diferentes daquelas pessoas que estavam assistindo. Então, jogando por terra essa teoria da negação pelo sistema do reflexo. Tinha também da alma coletiva, que seria a mesma coisa, né,
dos assistentes, mas que não refletia um pensamento de um assistente. Mas o pensamento comum da assistência estaria se refletindo no médium. É a mesma coisa da outra, mas era o pensamento coletivo da assistência que estava percebendo ali, presenciando o efeito mediúnico. Veja então, para contrapor o animismo, foram colocadas essas teorias negando a possibilidade da comunicação mediúnica, amparando-se no efeito anímico, contradizendo isso aqui, com essas teorias. E tem a teoria sonambúlica também, que eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, para a gente entender como é que era a teoria do sonambúlico. Admite, como a teoria anterior da alma coletiva, que todas as comunicações inteligentes provém da alma ou espírito do médium. Está vendo? Admite que poderia haver a comunicação do médium, o animismo. Mas, para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobrecitação momentânea de suas faculdades mentais. Então, o médium estava em transe, sonambúlico, e havia uma comunicação, que não poderia vir da assistência, mas haveria uma sobrecitação do conhecimento do médium. Então, naquele momento da comunicação, o médium teria capacidade intelectual sobrecitada, poderia dar essa comunicação. Mais uma vez, confirmando a teoria do animismo, confirmando que aquilo que estava acontecendo era o animismo. Aí no item 6, nesse item 6, no mundo maior, o espírito André Luiz estava intrigado com o caso, do caso do Marcelo, falando que alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro. É o caso aqui que nós estamos falando. É o caso do Marcelo, está no livro No Mundo Maior, está aqui. O Marcelo é um rapaz recém-encarnado, novo, mas que tem já já tem alguma educação religiosa e consegue administrar bem. Mas quando o Marcelo vai dormir, o corpo físico dorme, ele em espírito sai do corpo e vê os seus compromissos do passado, os seus cobradores do passado. E ele fica com muito medo e corre para o corpo físico, mergulha no corpo físico. E aí tem no corpo físico alguns fenômenos epiléticos, manifestando a epilepsia no corpo físico. E o André fica assim, como é que é isso? Como é que pode? E o nosso irmão Calderaro tenta explicar para ele que isso aí é a manifestação do seu próprio passado. Aquela entidade que ele viu quando estava fora do corpo já tinha ido embora. Mas ele, assustado com o seu próprio passado, manifestava como se estivesse tendo um momento mediúnico, mas na realidade estava manifestando no seu corpo o seu próprio passado, as suas próprias, a fraqueza, o compromisso antigo do passado, E o André faz essa pergunta aqui para ele, que ele fica, e essa história do animismo então é prejudicial? Vamos ouvir o Calderaro falando aqui? O Calderaro nos dá uma lição muito importante aqui. Ele fala assim: a tese anímica é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, olha só, isso serve muito para nós espíritas, para nós não colocarmos o animismo como uma situação que a gente tem que expulsar. Ele fala assim: entretanto, vem sendo usada cruelmente essas teorias pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial. Milhares de companheiros fogem ao trabalho mediúnico, porque o animismo se converteu em Cérbero. Então ele fala que o animismo não é essa
situação da gente colocar os nossos companheiros que estão em desenvolvimento mediúnico à conta de mistificadores ou que não servem para o uso mediúnico, para as tarefas mediúnicas, porque ele manifesta. Né? Ele fala que nós não podemos fazer como se fosse a conta do Cérbero. O Cérbero é aquele cão gigantesco que ficava nas portas do inferno, guardião das portas do inferno. Então, confirmando aqui para nós o Calderari que o animismo não é coisa de se pensar como ruim. Temos que administrar isso para que ele diminua, ok? Ele fala aqui, o nosso irmão Camille Flammarion, A Morte e Seu Mistério, diz assim: animismo e espiritismo estão constantemente associados. É extremamente difícil separá-los, isolá-los. Então não tem jeito, meus irmãos, nós temos no mundo espírita uma situação em que nós temos reuniões mediúnicas puramente mediúnicas, vamos dizer. Não é? Temos que perceber a presença do animismo. É claro que na intensidade adequada, reduzi-los para que a comunicação ocorra o mais pura possível. Mas é muito difícil isolar. Por que ocorre isso, gente? Por que ocorre esses animismos? É porque nós somos semelhantes. Se nós, vivos da Terra e os vivos do além, respirássemos climas evolutivos diversos, fundamentalmente diversos, a comunicação entre nós seria impossível. Seria impossível. Né? O mundo de lá não é o mesmo mundo de cá? Guardadas as suas diferenças, né? Nós não temos lá no mundo espiritual espíritos que somos nós, com as nossas dificuldades, e os nossos erros, e as nossas melhorias também, vantagens. Portanto, se fôssemos diferentes na essência, seria muito difícil a comunicação. Portanto, o animismo é natural, né? Porque nós somos iguais. Porque nós partilhamos dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada. Somos nós, não tem outro jeito. Né? Somos tão semelhantes que, nesses fenômenos do faquirismo aí, como a gente vê, a gente lê em alguns livros, o espírito encarnado, ao desdobrar-se, porque nós encarnados nos desdobramos toda noite, né? Eventualmente numa reunião mediúnica, mas toda noite na função natural a gente se desdobra, né? Nós podemos provocar, em relativo estado de consciência, certa classe de fenômenos físicos, que é o caso aqui do faquirismo. O espírito desdobra-se de tal forma que o corpo fica assim numa letargia, ele sente menos a dor, né? Então o espírito não sente tanta dor aí, porque é o animismo que se manifesta, ou um deslocamento parcial do espírito que está encarnado ali, permitindo ou reduzindo a sensação de dor, analgesia. Aqui no animismo, quando se correlaciona com a obsessão, nós temos algumas observações importantes aqui. O Livro dos Médiuns, lá na parte que fala da obsessão, no capítulo 23, ele fala que entre os principais problemas que apresentam a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Nós sempre falamos disso, né? Quando se vai estudar o espiritismo, olha, cuidado com a obsessão aí. Cuidado com isso, estude um pouco mais, perceba a obsessão. Por quê? Encarnados são encontrados nas reuniões mediúnicas quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas. É o animismo. É o animismo. Então a gente tem algumas reuniões mediúnicas que o médium se manifesta dessa ou de tal forma, que a gente vai fazer a doutrinação, né? Ou melhor, fazer a educação, a conversa fraterna. A gente pensa que está falando com um outro espírito, uma terceira pessoa, né? Uma entidade extracorpórea. Mas, na realidade, pode acontecer de nós estarmos conversando com o espírito do próprio médium encarnado. Muitas vezes acontece isso mesmo. Né?
Mas devemos então ter alguma barreira? Não, eu não vou falar com você, porque é você falando comigo. Não estou educando, conversando com nenhuma entidade. Estou falando com você. Né? Devemos deixar de fazer o diálogo fraterno? Né? Vamos ver o que o André fala sobre isso aqui. Antes de falar, tem uma frase interessante, um caso interessante aqui, que o nosso irmão relata, o André Luiz relata nos domínios da mediunidade. É um caso interessante que acontece no Centro Espírita do Raul Silva. Nesse livrinho aqui, nos domínios da mediunidade. É um caso interessante. Reunião mediúnica, faz-se lá os tratamentos adequados, conversa-se com os espíritos e tem uma senhora, não cito o nome dessa senhora, uma senhora que está na assistência, na plateia. E essa senhora logo em seguida começa a conversar, gritar e assim manifestar. Quem está de fora pensa que é mais um obsessor ali, né? Mais um obsessor. Vamos ler um pedacinho do texto aqui? Essa senhora começa a manifestar e começa a dizer assim: quem me socorre, quem me socorre? Meio que um padrão da reunião mediúnica, né? Vou ler só uns trechinhos aqui. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, porquanto a enferma, sem a presença de mulher invisível, que parecia personificar. A manifestação caminhava como se fosse uma mulher falando. Né? Mas o André e o Hilário ficaram intrigados, porque não tinha nenhuma personalidade falando ali, através daquela senhora. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Aí o Aulus fala assim: estamos diante do passado de nossa companheira, tudo procede dela mesma. Olha um animismo bem claro aqui. Mas o Aulus fala aqui na nossa apresentação, diz assim: mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesmo. Veja que é difícil, numa reunião mediúnica, a gente ter a percepção se é uma entidade terceira ou se é o médium falando através de si mesmo. Né? E a gente pode dizer então animismo é ruim, é tudo ruim o que tem a ver com animismo, nós temos que extirpá-lo. Né? É difícil? É fácil? Vamos ver o que o Aulus fala aqui. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, né, vêm convertendo a teoria anímica num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização no bem. Então, nós espíritas, à maneira do Cérbero, estamos condenando os companheiros que se manifestam de forma anímica. E o nosso irmão Calderaro e o nosso irmão Aulus aqui falam que não é isso. Nós não podemos crucificar os fenômenos anímicos ou condenar o médium porque se manifesta de forma anímica. Não. Temos que educá-lo, porque o animismo é difícil de separar. Olha um fato aqui que ele dá um exemplo. Animismo e hipnose. Falando que, às vezes, a hipnose também, o hipnotizado, se manifesta como se fosse, manifesta de forma de si, animicamente, vamos dizer assim. Né? Imaginemos um sensitivo, ele coloca essa situação, a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito. Então, ele imagina uma pessoa, um hipnotizador, colocando alguém numa situação de hipnotizado. Né? Teremos a exata compreensão dos casos mediúnicos, em que a tese anímica é chamada para explicação. Quando ele coloca a pessoa em transe, ele se manifesta, esse hipnotizado, animicamente. Não é ele que está falando? Não é? E ele cita lá que a gente poderia ficar preso muito tempo. O André cita no livro que a pessoa poderia ficar presa naquele transe muito tempo. Mas os estudiosos hoje do hipnotismo dizem que ficar preso ao transe hipnótico e não mais sair é uma possibilidade remota. Então vamos hipnotizar alguém aqui e ele vai ficar fazendo as coisas na rua semanas a fio.
Não acontece assim. Né? Não acontece assim. Ele fica por um tempo hipnotizado, mas ele nunca faria algo que pudesse prejudicá-lo. Né? Quando ele fosse fazer algo de forma que o prejudicasse, ele sairia do transe. Ele fala assim. Né? Ele fala que nesse animismo, nos muitos casos de alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, como alienações mentais, porque as vítimas desses processos de fixação não podem ser caracterizadas a conta assim, de mistificadores inconscientes. Representam de fato os agentes desencarnados a eles jungidos. Aqui já se mistura um pouquinho da pessoa e daquele médium, daquele espírito que o junge, ou que o segura, né? Fazendo com que ele se manifeste numa obsessão. Aqui já não temos mais somente o animismo puramente, o efeito do médium com o seu passado, mas ele hipnotizado, ou como se fosse em transe, sendo subjugado por aqueles companheiros do passado, né? Pelos seus compromissos. Então nós temos animismo e obsessão, sim. Né? O obsediado representa o seu passado através dos seus compromissos. Como é que você faz isso, gente, num trabalho de desobsessão? Como é que nós fazemos lá? Né? Nós devemos, então, abandonar o obsedado, ou o doente, ou a pessoa em dificuldade, sabendo que ele está se manifestando ali, devemos deixá-lo à própria sorte? Porque ele é efeito anímico também? O André nos orienta a dizer assim, nenhuma justificativa para qualquer recusa no trato. Nenhuma justificativa tem para isso. São em si espíritos sofredores. Na compreensão que esse médium, esse companheiro, é um espírito endividado como todos nós, que se manifesta de forma anímica, mesmo assim nós não devemos colocá-lo para fora da reunião mediúnica, jamais. São espíritos sofredores como todos nós. Né? O amparo é que vai reajustar as ondas mentais. É claro, porque se ele tem dificuldade, se a gente não abandoná-lo, como é que ele vai reajustar-se? Como reajustar um companheiro que tem manifestação anímica, se ele fica isento ou fica sem o amparo que nós poderíamos dar, né, no processo de desobsessão? Aí, nesse processo, a gente ajuda o companheiro a se reajustar nas suas próprias ondas. Ajustando-se, ele dificulta aquela simbiose com o companheiro desencarnado que o quer, né, no seu compromisso, cobrar o compromisso que ele tem com o seu passado. Então, ajudando, a gente vai quebrando paulatinamente esse compromisso aí. Olha o fato interessante, animismo e criminalidade. Animismo e crime, nós temos muito isso aí, não é? Nós temos muitos crimes que ocorrem porque companheiros nossos trazem de si, dentro do seu próprio passado, aquelas suas tendências e exercem hoje o que exerceram no passado. São hoje o que foram no passado. Né? E aí dizendo que os manicômios e as penitenciárias estão repletos de nossos irmãos obsidiados. E estão mesmo, gente. Não é? Estão mesmo. Obsidiados por si próprios naquela auto-obsessão, no seu animismo, e obsediados também pelos seus companheiros cobradores do passado. Estamos aí com as cadeias repletas, e as penitenciárias repletas de companheiros assim. Que a falta de providências reeducativas recai na loucura no crime. Porque, na maioria das vezes, expressam a queda mental daquelas lutas pregressas. Interessante. E a gente vai analisar aqui um pouquinho à frente, 2 casos que eu trouxe para vocês aqui, que são do nosso conhecimento, que nesse fenômeno das penitenciárias e manicômios, né, a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade residem nesses compromissos anímicos. Olha só, 2 casos que vocês lembram. Lembra daquele maníaco do parque? Até está completando agora, daqui a poucos anos, ele vai completar 30 anos de cadeia. Ele tem 23 anos agora.
de cadeia. E os cientistas, os psicólogos estão preocupados com ele, porque como a pena máxima são 30 anos, ele deve sair da cadeia daqui a pouco. E me parece que ele não está curado ainda não. Então ele falou lá, olha, justificando os seus crimes. O inimigo dentro, gerando dentro de mim, né, uma voz falando, essa não escapa, essa se você levar ela, se ela falar sim, vou devorar ela viva. Por que você cometia seus crimes, Francisco? Tinha uma voz que me dizia isso. Isso foi o diálogo dele na revista lá na época. O inimigo tinha uma voz que o impulsionava. Essa voz era dele, anímica, ou era uma voz terceira? Eu, olhando assim, digo que deveria ser as duas vozes, né? As cobranças do passado e a voz anímica dele, dizendo para ele fazer assim, agindo. Era o seu passado ebulindo. Era o seu passado ebulindo. E aqui nós temos o nosso irmão Tiago Henrique, que até outro dia, né, cometeu aqui em Goiânia mais de 30 problemas. Tiago Henrique Gomes da Rocha, esse que está aqui em Goiás, relatou à polícia que tinha raiva de tudo e de todos, e que se sentia aliviado e menos estressado quando matava. É o companheiro do passado. Olha para o nosso irmão Tiago e nosso irmão Francisco aqui. Será que ele criou essa situação de agora, de hoje? Nós espíritas temos que convir que nós trazemos do nosso passado os nossos desajustes. E ao manifestar o nosso desajuste, manifesta o efeito anímico. É a sua história. E se junta também com os cobradores. Então nós temos no mínimo duas forças o levando adiante para produzir esses efeitos maléficos aqui, que nós estamos falando. São as causas da insânia, né? E aí o André nos diz aqui que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Gente, como é que nós espíritas vamos nos afastar de uma situação de melhoria? Sabendo que ali está ocorrendo o efeito anímico e está ocorrendo o efeito mediúnico do companheiro. Vamos deixar de atendê-lo na reunião mediúnica? Porque ali, não, você é só efeito anímico, você cura aí suas dificuldades. Quando você tiver um médium experiente, você vem aqui, aí nós poderemos conversar com o terceiro, com você não. Estranho, né? Vocês compreendem? Eu consegui transmitir aqui essa história do efeito anímico? De modo que nós estamos falando aqui, parece que o efeito anímico é pernicioso, é problemático. E é sim. Mas o Aulus e o Calderaro nos fazem refletir que nós devemos perceber a necessidade de educação deles, né? E não afastar o médium que se manifesta mais animicamente do que outro, né? Se nós tivermos a paciência com o companheiro médium, ele vai gradativamente afastando o efeito anímico e aprofundando-se no efeito do mediunato dele, né, do seu compromisso mediúnico, de forma que amanhã ele pode manifestar-se mais com o terceiro, e não com ele mesmo, né, com seus compromissos. Parece que tinha uma lâmina aqui antes, Cíntia. Eu não sei se eu passei ela aqui. Quero voltar numa lâmina aqui. Não sei se eu pulei. Acho que ela não está aqui não, deve estar na outra apresentação. Bem. Então falamos aqui do animismo, e a gente vai falar agora do segundo capítulo, que fala da obsessão em si, que se correlaciona com o animismo, não é? Não tem assim nenhuma diferença substancial, vamos dizer aqui. Então nesse capítulo da obsessão,
a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa obsessão, né, que a gente tem muitos aí nas nossas reuniões mediúnicas e lá fora, diuturnamente, cotidianamente, né, na humanidade inteira. Olha só aqui, ó, nesse livro aqui, a nossa irmã Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, ela faz uma passagem interessante aqui. Cita um exemplo de Jesus, né, que numa conversa com o obsessor. Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Deixa-nos. Mostrando que a obsessão é caso antigo, né? Caso antigo. E já existia bem antes de Jesus, né? Claro, desde épocas, na noite dos tempos aí, já existia. Desde que o homem está aqui, nós vimos no nosso livro do passado, aqueles espíritos ainda na inconsciência, naquele pensamento alternado, que ele desencarnava e ficava ao pé dos encarnados. No mundo espiritual, ao pé dos encarnados, fazendo aquela relação de obsessão. Naqueles primeiros dos homens hominídeos, né? Já existia desde aquele tempo. Então, a obsessão era, então, epidemia geral. Hoje ainda é epidemia geral, gente? Hoje continua, é epidemia geral. Então, desde sempre, é uma epidemia. E o termo epidemia nos faz reportar a doença, não é? Mal. Então, a obsessão é uma epidemia que desde esses tempos atrás lá. Ali no Allan Kardec, na Revista Espírita, ele diz aqui, como nosso tema é o pensamento e a obsessão, o Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, diz assim, que o pensamento é atributo característico do ser espiritual. Claro, depois que nós adquirimos o pensamento contínuo, nós somos responsáveis, né? É atributo, é uma característica nossa. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, né? Nós seríamos aí um proto-espírito ainda, ou um, como Kardec chama de, lá nas perguntas 600, 604, ele não trata como espírito ainda, ele trata como, qual é a palavra que ele usa? Ele não define o espírito como ser inteligente ainda, ele fala como um proto-espírito, me fugiu a palavra aqui. Então, o estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado com maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Humanidade terrestre. E aqui a humanidade ele se reporta também ao mundo espiritual, que também é a humanidade. Terrestre também, porque está vinculado ao plano desencarnado, mas ao nosso globo aqui. Então ele fala, se a gente estudasse a mediunidade e a obsessão, nós teríamos que estudar toda a nossa, a parte humana, né? Nós seres humanos. Esses desajustes, essa obsessão e o pensamento, estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual. Claro, porque é ele que pensa, né? Esse desajuste, esse estudo, essa alteração, né? Esse desequilíbrio está localizado no corpo espiritual, que se reflete no cérebro. Claro, o pensamento está ali, quem pensa é a entidade espiritual, ele tem desajuste e o cérebro físico se manifesta, como foi o caso do Marcelo, que ele tinha lá aquela questão anímica, ele fugindo do seu compromisso, mergulhava no corpo físico, dormindo, e tinha fenômenos epileptoides, né? Mas que era ele próprio se manifestando. Então, ele, entidade espiritual, subjugado, transmitia ao corpo físico aqueles fenômenos da epilepsia. Então, o corpo sentia, né? Se perturbava, como está falando aí. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage. É o pensamento que age e reage. Porque o pensamento pensante reage no corpo, age e reage sobre si mesmo, né? Exceto, enquanto esse pensamento não se aprimora, é certo que o espírito padecerá.
em seu instrumento de manifestação. Claro, né? Desajuste mental, corpo espiritual desajustado, corpo físico desajustado por consequência, né? É a obsessão acontecendo lá no corpo físico. Que perturbações são essas, gente? Me fez pensar aqui, essa lâmina que eu estava procurando, me fez pensar assim. Porque a gente lê essas duas perguntas lá no Livro dos Espíritos, e fala assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança? A lembrança. Gente, se nós perdemos a lembrança, deveríamos perder toda a lembrança, não é? Termos um cérebro novo, né, que nós não lembrássemos de nada, portanto, não lembrássemos nem dos nossos compromissos, né? Aí, quando se fala em lembrança aqui, a gente tem assim, o primeiro pensamento de achar que é só essa lembrança aqui, ó, da cabeça, da foto, da imagem, sabe aquele compromisso? Que você, se você não lembra do seu passado, você não lembra de nada. Mas não é só essa lembrança que nós temos que nos referir. Veja a pergunta 393. Mas se eu esqueço de tudo, como é que pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Veja a resposta aí, gente, olha só. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Bacana. Se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, gente, não é só a lembrança, mas tem aquelas coisas que nós trazemos mesmo sem lembrar. Não está claro aqui na minha mente, mas o meu sentimento reflete. Então, como é que o médium pode ter um efeito anímico se ele não tem memória? Essa lembrança que está falando aqui na 392. Eu posso não lembrar, mas o meu sentimento lembra. O meu sentimento lembra. E nós temos uma aversão. O meu efeito anímico lembra. Porque eu me arrojo ao passado, né, lá na minha inconsciência, e trago lá do meu fundo a minha lembrança. Mesmo ela não estando clara aqui na minha mente. Então, essa lembrança, então você esquece todo o seu passado? Não. Porque você traz consigo o seu passado lá no seu sentimento, na sua memória afetiva, né? E se manifesta aí, ó. Porque se você não lembrasse de uma forma, não teria como reagir, né? Se você lembra do seu passado na forma de sentimento, na forma de animismo, você pode associar com o seu problema e procurar a solução deles, né? Por isso que vem as casas espíritas aqui. Aí a gente vai explicar, meu irmão, é uma manifestação sua do seu passado. Veja o seu passado se manifestando. É a sua lembrança se manifestando. Ok? Então, olha só. Olha, confirmando aqui o que eu estou falando. Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, permanecem as perturbações da individualidade. A causa dessa perturbação, desses desequilíbrios, estão na perturbação do ser individual. Enquanto ele está no corpo encarnado, internado no instrumento físico, ele consegue, de certa forma, ocultar. Não é? Olha o Tiago lá, olha o Francisco, os nossos irmãos. De certa forma, ele foi ocultando. E como o Chico Xavier fala que criminoso é todo aquele, somos todos nós que ainda não fomos descobertos, né? Olha ele aqui. Enquanto eu não for descoberto, eu vou escondendo aqui, ocultando no esconderijo da carne essas paixões e abusos, até que alguém descubra, né? Aí eu serei um criminoso à descoberta. Aí ele fala aqui, até que na hora que a gente desencarna, né, a gente é obrigado a sofrer em nós próprios, né, as consequências dos nossos excessos. Então, mesmo ocultando na carne, quando eu desencarno, eu vou sofrer lá, né, as minhas perturbações morais, né. E a gente sabe muito bem disso, né, gente? A gente fica torturado,
Essas desorientações reagem incessantemente sobre os nossos centros e mecanismos do corpo espiritual, e a mente fica totalmente desajustada. E porque o perispírito é influenciável, consolida-se nesse perispírito, desse modo, as inibições que em futura existência. Veja só, ele está fazendo aqui, eu estou encarnado agora, eu desencarno, levo comigo as minhas dificuldades, essas minhas dificuldades ficam impregnadas no meu perispírito, nas minhas memórias, mesmo que eu não as tenha claramente aqui, mas eu as trago, né? Numa futura existência, eu vou apresentar o meu passado. Olha o animismo aqui, as razões dele, né? Eu trago comigo, se arroja nesse passado aqui de dificuldades. Eu fui para trás. Ele está falando aqui, essa é uma coisa interessante, essas zonas purgatoriais. Para onde nós vamos com os nossos compromissos? Olha só aqui. Todos nós, criminosos que ainda não fomos descobertos, deitamos de nós mesmos oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas, condensando no corpo espiritual. Compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais, como regiões de remorso. Claro, né? Todos nós condensamos em nós mesmos, nas nossas mentes, no nosso corpo espiritual. Quando a gente a gente sai da carne, voltamos ao plano espiritual, pelos nossos compromissos, a gente vai, muitos de nós, né? Vamos para essas zonas purgatoriais que nós conhecemos como umbral, que são zonas de remorso, onde tem amargura e arrependimento, desespero e rebelião. Que a gente já sabe disso, né, meus irmãos? O Emmanuel fala uma frase linda no Fonte Viva, que eu carrego isso aqui para mim, sabe? Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, preferiria não ter braços. Já pensou, meus irmãos? Se nós conseguíssemos educar os nossos irmãos homicidas, ou qualquer um dos outros delinquentes, para evitar essas zonas purgatoriais. Terrível essa zona de remorso, né? O homicida vai para cá. E os demais crimes que nós conhecemos? Ele citou esse crime aqui de homicídio. Nessas reuniões de sombra, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente. A razão da seleção pelas suas... por que este vai para cá e o outro vai para outra região das zonas purgatoriais? Porque se comunicam. Mente se comunica. Se juntam pelos seus compromissos parecidos. Aqueles irmãos que têm compromissos parecidos se juntam nessas regiões purgatoriais de sofrimento e arrependimento, né? E aí se comunicam reciprocamente, gerando quadros vivos de extremo. Imagine, meus irmãos, eu sei dos meus crimes, o companheiro sabe dos crimes deles, horrendos, e eu vejo os dele e ele vê os meus. E a gente fica nessa comunicação de onda mental, sofrendo em comum. Sofrendo igualmente as dores minhas e as dos outros. É terrível, né? É terrível uma situação dessa. E o André Luiz fala, o Emmanuel fala lá no Fonte Viva de novo, que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor. Certa vez eu estava fazendo uma palestra, eu citei um umbral, sabe assim, comentando como hoje aqui, né? Aí uma companheira que estava em treinamento mediúnico, ainda numa educação muito difícil, ela se manifestou assim, instantaneamente disse para mim assim: umbral não, professor, umbral não, pelo amor de Deus. Né?
ele já se não, o umbral não queria de jeito nenhum. Ele, horrorizado com esse umbral. Vocês conhecem essas fotos aqui, gente? Vocês já viram essas fotos que eu coloquei aqui? São ilustrações do livro da Divina Comédia do Dante. Imagina esse livro, esses desenhos antigos, quanto temor causou essas imagens. Hoje a gente vê assim, né? Mas as imagens do tempo que foi desenhado causou muita tristeza. Olha só, mesmo aí nessas zonas purgatoriais, essas zonas não estão isentas ou ausentes da proteção de Deus. Embora comandados por inteligências pervertidas, são fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que observam a transformação individual da consciência. Claro, gente, graças a Deus. Mesmo num umbral profundo, nos umbrais terríveis, não falta a proteção de Deus. E à medida que aquela consciência vai melhorando a sua vibração, ele é resgatado para situações melhores, né, de melhoria, graças a Deus. Dá no livro Nosso Lar, conta muito isso. E o André Luiz, nesses muitos livros dele, ele representa bastante assim. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento sejam em si imensas penitenciárias do espírito. Veja só, né? Essa supervisão de companheiros que estão lá para ajudar, não impede que a justiça seja feita. Não impede, gente. Deus no atributo de Deus está lá amor e justiça. Se não houvesse a justiça, Deus não permitiria que o umbral existisse, né? Se Deus fosse só amor, numa explicação superficial. Se fosse só amor, ele fala, não precisa passar na zona purgatorial, não, vem para cá. Né? Qualquer dificuldade nossa, Deus passaria a mão em nós, né? E nós ficaríamos, nós não seríamos cobrados pelos nossos erros, né? Mas a zona purgatorial é justiça. Então lá tem sofrimento, mas não falta a presença de Deus lá. O espírito sofre. E Deus então é desamor? Não é. Mas ele é justiça também, né? É um atributo de Deus. Então, o amor e a justiça correm paralelos nos atributos de Deus. Ali, esses nossos irmãos permanecem jungidos, né, detidos por guardas especializados, que lhes são afins. Veja só, o guarda, o mal, exercendo o papel de líder, cobrando, né? Mas é afim àquela alma, afim no sentido das suas próprias energias e pensamentos. Deus usando um companheiro mau, vamos, entre aspas, né? Ignorante na realidade, né? Na fieira da ignorância ainda, mas ele está lá para ajudar aquela alma em dificuldade. Que nos faz definir que cada purgatório particular é uma prisão manicômio. Cada purgatório individual é uma prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Olha só, tiranos, homicidas, suicidas, carrascos, essa qualidade de todos nós, né, gente? Reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam. Então, na zona purgatorial não tem alguém que está lá inadvertidamente ou erradamente. Não tem. Alguém que vai para lá, para a zona purgatorial e fala, está errado, por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Deus foi injusto comigo, eu estou aqui numa situação dessa. Mas não tem erro aqui, né, gente? Não tem erro. Por quê? Não há uma seleção, um livrinho lá, esse vai para cá, esse vai para aquele. Não é isso. Quem leva somos nós mesmos, com as nossas ondas. Se eu frequencio numa certa onda, eu vou me afinizar com aquele outro lá que tem a mesma frequência que a minha. Portanto, eu ficarei junto com ele nessas zonas umbralinas.
Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento não passam de largos porões de trabalho evolutivo. Então, umbral é um largo porão de trabalho evolutivo da alma, a feição de grande hospital carcerário. Então, acho que nós devíamos até mudar o nome de umbral, né, para hospital carcerário, né, ou prisão, ou penitenciária do espírito, ou porão de trabalho. Onde é que eu estou? Estou vendo o porão de trabalho, né? Estava lá nessa zona de reajuste. É dali, gente, que saem os nossos anímicos de hoje, os nossos companheiros que se manifestam, claro, não é? A nossa terra não tem pessoas semelhantes? Nós não estamos um degrauzinho acima do planeta primitivo? Nós não somos ainda expiação e prova? Um degrauzinho de 5 centímetros, talvez, que nos diferencia do planeta primitivo, claro. Então, nós somos ainda jovens, né, neófitos, que saíram ainda do planeta primitivo ontem. Então, olha só, é desse lugar, dessas zonas purgatoriais, que nós reencarnamos. Quando nós começamos a ter um valor moral, né? Quando nasce uma luzinha de valor moral, é que nós viemos lá das nossas zonas, dos umbrais da vida, né? Renascemos do corpo carnal, jungido às linhas inferiores de que somos advindos. Aqui, gente, olha a nossa memória aqui. Olha a nossa memória aqui. Então, a pergunta 392, ela é assim, se a gente olhar de maneira superficial, a gente não tem lembrança de nada mesmo, não. Mas nós trazemos aqui. Olha o nosso passado aviltante. Quando nós não nos mostramos retardados mentais, né, somos psicopatas, somos amorais, né, nós temos manifesta perversidade, né, somos brutalizados, agressivos, petulantes, pérfidos, indiferentes a qualquer noção de dignidade. Somos hoje ainda, gente? Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós temos muitos desses aqui, né? Mas somos nós renascidos, com as nossas memórias. E aí, confirmando o animismo aqui, ó, e a obsessão. Tais enfermos da alma, né, tantas vezes submetidos a tratamentos como a insulina, convulsoterapia, né, a loboterapia. Quem leu aquele livro que foi feito aqui sobre o Hospital Carcerário de Barbacena? O Holocausto Brasileiro. Já viram esse livro? Terrível. Vejam as fotos. Foi lançado agora há pouco tempo, uns 2 ou 3 anos, de uma escritora falando dos nossos irmãos doentes, a maioria, mas grande parte também que estava internada lá não tinha problema mental, né? Falando disso aqui. Tratava com eletrochoque, com lobotomias, né? Tratava com pauladas, né? Tratava com tratamento horripilante, como se fosse aquelas masmorras antigas, né? Essas pessoas que não reagem, a princípio, a esses tratamentos normais aí, né, podem ser tidos como médium? O André Luiz faz essa pergunta. Essas pessoas assim são médiums? Qual a resposta? São médiuns doentes. Somos médiuns doentes. Então, aqui na nossa reunião mediúnica, se nós tivermos um médium anímico, ou qualquer um de nós, né, de certa forma, somos médiuns doentes. Não estou dizendo que todo anímico seria isso, né? Estou dizendo que o anímico manifesta o porão da sua individualidade. Traz do seu porão. Como o Emmanuel fala também num livro dele aí, que nós somos igual a um lago de água parada. Se você começa a mexer, o lodo sobe, né? Trazendo para nossas reuniões, para algumas manifestações, no dia a dia mesmo aí, médiuns que estão na coletividade, que não se apresentam como médiuns na figura assim da doutrina espírita, mas estão em qualquer lugar da nossa sociedade, são médiuns manifestando os seus porões do passado. São médiuns doentes, por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral necessária. Quem que impõe essa intervenção moral necessária, gente? Quem impõe?
estava vendo um jornalista ontem, né, no Globo News, falando sobre o nosso presidente eleito, ele fez uma oração. Vocês viram ele fazendo oração lá? E depois o jornalista falou assim, o Estado é laico. O Estado é laico. Ele não deveria ter feito isso. Eu fiquei triste com essa expressão dele, né? Porque como é que a gente vai responder uma questão dessa aqui, às quais é preciso opor a intervenção moral necessária? Como é que se impõe intervenção moral necessária se a gente, de certa forma, fica proibido de falar de Deus? Não é? Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, estou falando que nós não podemos nos afastar da intervenção moral necessária, vinculada ao estudo da divindade. Nós trazemos conosco as sequelas ocultas da internação da província purgatorial. Olha aí, é o nosso passado, o porão do nosso passado aí, né? Nós exteriorizamos as nossas ondas mentais viciadas que trazemos, né? E ondas pelas quais recolhemos os pensamentos das entidades inferiores. Claro, eu vim de uma região onde eu estava ligado com um companheiro lá, naquele compromisso, né, da igualdade ao semelhante. Quando eu venho, trazendo comigo a minha memória, eu ainda me afinizo com o companheiro que está lá. Porque eu estava ligado até outro dia com ele, nas minhas ondas inferiores. Portanto, eu me ligo com ele ainda, mesmo encarnado, manifestando as minhas psicopatias aí, né? A minha perfidez e as minhas dificuldades. Mas que apesar disso, dessa dificuldade, nós devemos acolher os companheiros no santuário do Espiritismo por medianeiros de planos. Então, entendendo que nós todos somos fruto do nosso passado e nós trazemos as nossas características, né? E eu manifesto a minha característica de forma anímica, eu, médio, tenho que entender o que eu estou trazendo. Eu sou medianeiro do meu passado, não é? Sou medianeiro do meu passado, porque eu estou sintonizado com a onda do meu passado, a minha é com o companheiro anterior, né? Que eu preciso transformar. E como é que eu vou ter uma opção de transformação moral se nós, de certa forma, somos religiosamente recolhidos a alguns templos fechados? Eu não posso na rua me manifestar, não, ou não como presidente lá, como o Estado como é a palavra? Laico, né? Então eu fiquei assim entristecido. De certa forma, o companheiro não poderia se manifestar religiosamente. Mas como ajudar o companheiro se eu não me manifesto? Não é? Ou nas prisões que nós temos por aí, as soluções morais estão sendo oferecidas. Ou nas escolas, estão sendo oferecidas soluções morais? Dizem que os pais devem se preocupar com a educação e o professor com o conhecimento. Não é assim que se diz hoje? Mas o professor deve se ausentar da educação moral? Nós, no dia a dia, nós devemos nos ausentar da educação moral? Como é que eu vou ajudar um companheiro? Né? Não posso me furtar disso. Aí fala que a atividade religiosa, especialmente a doutrina espírita, digna e venerável, né, exprime socorro celeste a esses companheiros. Nós, meus irmãos, graças à doutrina espírita, nós temos um pouquinho a mais de condição. Porque nós conhecemos essa história toda aqui. Há companheiros nossos de outras denominações que não se aprofundam tanto, mas nós conhecemos. Portanto, cabe mais a nós essa ajuda da reforma moral, né? Eu quero colocar aqui para finalizar uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que foi feita pelo Divaldo Franco num congresso que houve em Los Angeles em 2010, uma psicofonia. Peguei só um pedacinho dela aqui, né? Ele fala assim, para nós espíritas, ele estava falando a propósito da transição planetária, né, dessas situações, mas que cabe muito aqui para nós. Ele fala assim para nós, nada de privilégios especiais ou proteções injustificáveis, a nós espíritas, para aqueles que já sabem como se proteger.
Nada de privilégio para nós, meus irmãos, nada de privilégio. Não seria lógico que se cuidasse mais do enfermeiro do que do doente. Imagine, né? Você numa reunião mediúnica, você vai cuidar mais de si, né? Que é enfermeiro, ou numa situação que você está mais educado, você vai cuidar do enfermeiro e não vai cuidar do doente. Não seria lógico para o Bezerra. Não é nada, nós não temos privilégio. Nós não temos privilégio nenhum pelo fato de conhecer, sermos espíritas, né? É como enfermeiro que estamos habilitados na escola da vida. E que aqueles que participam dos banquetes da verdade e do Espírito. Então, o Bezerra nos identifica como enfermeiros. Enfermeiros dos companheiros que estão mais atrás na caminhada. E ele fala mais um pedacinho aqui, para que nós fiquemos atentos para os acontecimentos, para que tudo que está acontecendo no mundo aí a respeito disso, reflitam a respeito do trabalho que se delineia e do posto de serviço onde se encontre. Se nós somos chamados a trabalhar aqui, é aqui que eu tenho que exercer o meu papel de enfermeiro. Não é? Ouçamos as vozes do céu, pois estão marcados pela luz dos guardiões planetários. Façam a parte que lhes cabe. Então, diante da obsessão, do fenômeno anímico, né, diante de um caso qualquer que nós, que somos enfermeiros, nós não devemos correr do trabalho. Vou dar um pequeno exemplo que aconteceu comigo. Vocês sabem que a minha esposa perdeu a mãe e o irmão num espaço pequeno de tempo. Aí num velório de um Deus nem lembro qual mais, um familiar manifestou lá na reunião do velório, né? Eu estava puxando a oração, eu olhei para ela, sabe, manifestando ali. Terminamos a oração e fomos dar o conforto do diálogo fraterno com o Espírito dentro do velório. Dentro do velório lá. As pessoas perceberam, mas eu chamei a pessoa para um canto lá e fiz o que me cabia, né? Então, o médium, o trabalhador espírita, ele é um enfermeiro em qualquer lugar que vá, né? Quando for chamado a um ajuste, a uma conversa, a um diálogo, não pode se furtar ou achar que é só na reunião mediúnica que a gente vai exercer o nosso trabalho de medianeiro. Não é não. Em qualquer momento e onde quer que estivermos. Ok? Como o tempo está esgotando aqui, meus irmãos, eu queria encerrar por agora, né, agradecendo a paciência de ter me ouvido aqui, né, e deixar assim um espacinho para perguntas se quiserem, ok? A Cíntia vai responder todas, tenho certeza. Muito obrigado pela atenção dos irmãos encarnados e dos desencarnados também. Boa noite. Como vocês podem ver, boa noite. Como vocês podem ver, hoje estou sem condições de responder. Não adianta fugir da raia, tá? Então, quem quer fazer alguma colocação, vai lá falar alguma coisa, por favor, a palavra está liberada. Guto. Muito bom, Tom. Muito boa a sua explanação. Mas assim, uma observação, uma pergunta. Do purgatório, né, na maneira que foi colocada, a gente tem a impressão, realmente, como fala da prisão, né, da obrigação. Você bem destacou que a gente vai para lá por sintonia, das nossas ondas mentais, né? E que lá vamos ficar até, vamos dizer assim, conseguirmos mudar essa vibração, essa onda mental, né? De alguma forma. Mas isso, na realidade, então, seria assim, minha dúvida. A gente estaria ali naquela região limitado por nossas sintonias apenas, né? Ou teria realmente um projeto em relação à segurança, para a gente não ficar esparramando, às vezes, essas vibrações mais baixas por aí, né, caminhando aleatoriamente, né? Eu queria entender como é que funciona. E outra coisa,
essa imagem que a gente vê, né, do umbral, das zonas, né, desse tipo, são imagens projetadas por nós mesmos, pelas nossas ondas mentais. É isso que eu entendi, está correto? É isso mesmo. As imagens que nós temos, que o umbral, essas zonas purgatoriais, não é nada físico. Não existe uma região colocada, circunstanciada, circunscrita em um espaço, né? E são todas emoções nossas. Só que quando eu me emotivo, por alguma razão, pelas minhas dificuldades, eu sou arrojado para uma região, né, semelhante a que o outro tenha comigo. Então, na realidade, não é um espaço físico, mas são pensamentos que se colocam, né, e nos colocam perto de outras pessoas, né, que acabam, pelo nosso materialismo, pela nossa situação de ainda muito material, a crermos que são regiões de fato físicas, mas não são físicas, né? São regiões que nós colocamos, mas na nossa pequenez a gente pensa que é uma região, né? E nós somos levados para lá pela nossa onda mental, né? Não tem assim um erro no nosso, eu deveria estar aqui, mas estou lá de fato pela minha obrigação. E por que nós não estamos em qualquer lugar? Pela bênção de Deus, porque se nós ficássemos vagando aí, cada um com sua dificuldade em qualquer lugar, o mundo seria um tormento. De certa forma, o isolamento, né, protege outros espaços, né, que precisam ser protegidos para aqueles espíritos que estão mais evoluídos. No caso do nosso lar, né, não é qualquer espírito que pode adentrar lá, senão ficaria uma confusão. Lembra dos relatos do André Luiz, que tem muros, tem cercas, né? Então, o isolamento também faz parte da educação do espírito. Tudo bem? Norris quer falar? Eu ia colocar aqui eu ia colocar a minha dúvida, questionamento, assim, sei lá, sob a forma de pergunta, tá? Porque até um determinado ponto da tua apresentação, Tom, eu entendi uma coisa que eu fiquei feliz que no final você deixou claro para mim, que foi os médiuns doentes, né? Porque quando a gente fala em animismo, a gente pensa que animismo vem de alma, ânima. Tudo que eu faço é animismo, tudo. Estou falando aqui por um efeito anímico, né? Estou respirando por um efeito anímico. Se não houver esse efeito anímico, eu estou morta. Né? É verdade. Então, o animismo acontece mesmo nas reuniões mediúnicas, nos médiuns, ele influencia a psicografia, ele influencia... Porque você dá o seu colorido. Quando você traduz um palestrante que fala um idioma, o inglês, por exemplo, você coloca as suas palavras, que você tem mais familiaridade. Tá, até aí tudo bem. O animismo, falado ali como você falou, e trouxe muito bem aquele exemplo do livro dos domínios da mediunidade, onde você fala daquele, até o capítulo 22, eu considero aquele capítulo assim, antológico até, chama Emersão do Passado. Emersão do Passado. Emersão do Passado. Esse capítulo, todo mundo deve ler, gente, nos domínios da mediunidade. Ele é curtinho, mas ele é especial. Né? Relata muito bem o caso. Aquilo ali pode acontecer numa sala mediúnica. Mas não é nem desejável e nem aceitável por parte dos médiuns que ali estão. Pode acontecer na plateia, alguém que está por ali, que não era nem para estar às vezes, mas quer dizer, o médium ele está ali com a finalidade de intermediar e de atender espíritos desencarnados que ali estão. Então, não é aconselhável, como você bem falou no final, que o enfermeiro seja tratado. Eu não chego ali para tratar o meu passado, eu vou num psiquiatra, se eu tiver que ir fazer até como é que a gente chama aquela coisa que a gente vai para trás? Uma regressão, né? Então, eu fiquei preocupada até um determinado ponto, mas eu sabia que você ia chegar lá. Eu sabia que você ia chegar, mas eu queria ver você chegar lá. E aí você chegou. Ela deixou de no final, mas aí eu não posso deixar de falar, porque a gente não pode deixar, por exemplo, que fique. Outra coisa é, às vezes, uma pequena confusão entre animismo e obsessão. Claro. A obsessão não tem nada a ver com animismo. A obsessão é um espírito outro É um terceiro. que se aproxima de mim e me atormenta. Agora, no caso de animismo e obsessão, é o espírito que chega ali e fala: Norris, eu te conheço do passado. Eu sei o que você andou fazendo por lá.
e começa a botar aquilo na minha cabeça. E o meu espírito retoma aquela coisa do passado e começa a me atormentar. É a sintonia. Não é? É a Aí, sintonia. então, mas isso aí é quando é uma coisa junto com a outra, porque a obsessão... Mas é isso. Eu ia te fazer uma pergunta. A minha pergunta seria essa. Você consideraria aceitável ou recomendável o animismo nesse nível dentro de uma sala mediúnica? Vai fazer para ti ou para Recomendável, recomendável, não E recomendo. nem aceitável. A gente é aceitável, o animismo é aceitável no começo da educação mediúnica do companheiro, né? Ele está começando a desenvolver. Então, o médium mais experiente, ele olha para o companheiro que está desenvolvendo, ele deve perceber que tem muito efeito anímico ali. Aceitável nesse sentido, eu aceito enquanto ele estiver, ou melhor, aceito porque ele está se desenvolvendo. À medida que o médium vai ficando mais experiente, ele vai reduzindo a proporção do animismo na comunicação. Vamos imaginar percentualmente aqui, se fosse 50-50, né? 50 do médium, 50 do terceiro comunicante. À medida que ele vai experienciando e vai se educando, daqui a pouco ele tem 10% de animismo e 90% de... 90%. Não é ele claro, quanto mais refinado Se for o educando médium, mais, ou quanto melhor eu for na minha tradução do inglês para o português, melhor vai ser a minha fala para quem está ouvindo a minha tradução, né? Mas eu não estou falando sobre esse aspecto. O que eu falo é sobre meu espírito tomando conta totalmente de mim, médium, e ali se manifestando, como é o caso dessa senhora nesse capítulo, Emersão do Passado. É sobre isso que eu falei. Não é sobre o efeito anímico, acontece sim. Acontece e é perfeitamente aceitável, é lógico. É perfeitamente aceitável que o médium se manifeste com as suas cores, na comunicação que ele está dando, até na escrita. Uma pessoa que escreve bem, que tem uma boa redação, ela faz uma escrita mediúnica muito mais bonita do que uma pessoa, talvez, que não consiga. Mas, eu falo no outro. Mas tudo bem, você me respondeu plenamente. Ótimo. Veja que um assunto assim, que ele é efervescente, né? E cabe ao médium estudar. Ao médium estudar, se desenvolver de modo que ele reduza o percentual de animismo aí nas suas manifestações. O Ney quer falar alguma coisa. Eu fui suscitado a falar alguma coisa. Primeiro, te parabenizar, achei ótima a sua aula. Até quase levantei e pedi para dar uma salva de palmas para você. Foi maravilhosa a sua aula. Uma das melhores que eu assisti aqui. Muito obrigado. Eu acho assim, depois que a Norris falou, eu resolvi falar alguma coisa, porque como você falou, eu tinha compreendido de um jeito e achei que o que ela falou muito pertinente também. Então, para dividir, ser um mediador entre os dois, eu acho que quando a pessoa está estudando mediunidade e ele está querendo melhorar a sua mediunidade, esse animismo vai servir como fosse uma psicologia para ele. Ele vai se desvencilhar de alguns erros, de alguns débitos do passado, e ele vai poder melhorar a sua mediunidade. Então, no começo, esse animismo vai ser importante para ele melhorar o seu grau de mediunidade. É claro que com o passar do tempo, ele vai dar vazão a isso que a Norris falou. É verdade, né? é verdade. Mas no início, médium, eu acho muito importante para o seu psicológico, para ele desaflorar alguns defeitos que ele tinha, melhorar esse efeito central dos seus defeitos, né? Daqueles erros que ele vinha cometendo há várias encarnações, e desvencilhar um pouco disso e poder melhorar como ser humano. Vai funcionar na sua psicologia. Então, eu acho que o animismo, no começo da mediunidade, eu acho que em todos os aspectos, qualquer tipo de mediunidade, ele é importante, do meu ponto de vista. ele apresenta se manifesta ali, e no diálogo e na reunião mediúnica, o primeiro beneficiado somos nós, não é? Então, no diálogo fraterno, mesmo sendo animicamente aquela manifestação, o diálogo vai induzir o pensamento, a inconsciência do médium, e ele vai se educando também. É isso mesmo. Ele vai expurgando o seu passado ali, vai colocando para fora,
E ao mesmo tempo ele vai colocando a melhoria pelas palavras, né? E vai se educando. Sim, é verdade. Aqui, o Edson, a palavra dele. Salvo engano, o que os dois comentaram aqui agora é referente ao caso do Marcelo, do Grupo Espírita, do Centro, do Raul Silva. Não, o Raul Silva é o caso da nossa irmã que se manifesta de forma anímica, não tinha entidade. Estou enganado, então. É o Marcelo. O Marcelo é o caso do De companheiro. animismo. É animismo também. Mas ele não foi permitido a trabalhar no grupo mediúnico. Ele estava desenvolvendo, salvo engano, acho que foi isso aí. Você poderia complementar o que eles estão falando. O caso do Marcelo é um rapaz novo, que ele estava reencarnado com suas dificuldades, né? Participava de uma família que tinha muita oração, e o André Luiz e o Calderaro foram visitá-lo na casa lá. O Calderaro dava assistência a esse companheiro há muito tempo, e falou que já tinha melhorado muito. Então fizeram oração lá no ambiente familiar. O nosso irmão Marcelo foi dormir, o corpo, né? Passou-se alguns instantes, já vem ele de lá para cá, espírito, né? Já conversando com o Calderaro e com o André Luiz. Ao mesmo tempo que ele estava naquela conversa fraterna, vieram duas entidades do compromisso do Marcelo. Quando o Marcelo percebeu a presença desses dois, ele ficou muito assustado e começou a tremer, né? E a fuga dele foi para o corpo. Até o André Luiz ficou assim, mas não tinha razão para tanto, né? Porque as entidades vieram e foram embora. Mas o Marcelo mergulhou no corpo, de medo daquele compromisso. Ao mergulhar no corpo, o corpo sofreu sofreu a influência da mente dele, né? E começou a ter o fenômeno da epilepsia, né? Então, o Calderaro disse aqui, é animismo, sem a presença do companheiro lá, que não tinha mais, mas a reminiscência provocava nele aquelas reações reflexas do corpo físico. Aí o André falou, mas é animismo? É o corpo dele. Ele em si, manifestando em seu corpo físico a sua memória do passado, né? É isso que aconteceu com o Marcelo. Mas eu acho que, se eu não estiver enganado, teve um caso que o rapaz era jovem, ele começou a desenvolver atividades na casa espírita e não foi permitido que ele desenvolvesse mediunicamente, no grupo mediúnico, por ter o animismo, né? E eu não me recordo se era o caso de Marcelo, Esse livro não. aqui, nos Mas eu acho que Domínios da era. Mediunidade, tem muitos casos do Centro Espírita Raul Silva. Tem um caso muito... Não. O caso do Marcelo é no mundo maior. Mas nesse caso aqui do André, Domínios da Mediunidade, tem muitos casos, excelentes casos que ele conta, que ele viu no Centro Espírita do Raul Silva. Tem a mulher que fica com a barriga grande de comeu muito, tem aquele outro que o perispírito se expandia muito, tem aquele companheiro que queria desenvolver, mas no campo do sexo ele estava alterado, sabe? Muitos casos aqui. Tudo bem, gente? Então, lembrando, Rogério, hoje é dia, né? Não? Ah, que bom que você veio hoje, sem ser só por causa da... Muito bom, então eu vou deixar para dar o aviso depois. Lembrando, então, que na próxima semana eu vou trazer os flyerzinhos, e vocês vão pegar alguns e vão sair distribuindo aí, por favor, tá bom? Ok? Porque aí, na semana que vem, a Noris é encarregada de fazer a nossa apresentação, tá? Os 2 últimos capítulos do livro. Vamos comparecer, vamos prestigiar e vamos perguntar, porque é a Noris que vai apresentar, tá? Então, muito obrigada, tá? Foi realmente uma aula muito boa, e eu vou pedir a você para fazer a prece de encerramento, tudo bem? Então, meus irmãos, vamos nos aquietar um pouquinho. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite de conhecimento, Mestre, em que pudemos participar aqui do estudo que nos leva adiante. Não podemos nos furtar de desenvolver a cultura, Senhor, para colaborar nas obras do céu. Instrumentos mais efetivos, mais dóceis, enfermeiros do amor, Senhor, nos ajude a favorecer com o nosso desenvolvimento espiritual tantos companheiros que ainda
caminham na retaguarda, nas regiões tenebrosas do Espírito, da dor do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Mestre querido, a perseverar sempre no conhecimento das verdades do Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite tão especial. E te pedimos, permaneça sempre conosco, onde quer que estivermos, pelos caminhos da vida. Que assim seja. Antes que vocês se dispersem, eu gostaria de fazer uma sugestão. No YouTube tem uma palestra chamada Iluminação Interior, proferida pelo Arthur Valadares, um menino de 28 anos, que eu não vou fazer muita propaganda dele não, vocês vão ver quem é esse menino. Tá? É só colocar Iluminação Interior Arthur Valadares e assistam essa palestra.